Shalom, shalom, eu sou a Morakaya. Estamos de volta aqui no canal Mahanaim, este espaço reservado para os judeus com testemunho de Yeshua, o Mashiach de Israel. Baruch Hashem, vamos estudar hoje o texto da Haftarah, que está relacionado a Parashat HaShavua. O texto está em Shoftim, Juízes, a partir do capítulo 11, nos versos 1 ao 33. Vamos fazer a leitura. Iftar, o Giladita, era um homem valente e um filho de uma prostituta. E Gilad gerou a Iftar. A mulher de Gilad também deu-lhe filhos, e quando os filhos de sua mulher já eram grandes, expulsaram Iftar e disseram-lhe: não herdarás na casa de nosso pai, pois é filho de outra mulher. Então ele fugiu de seus irmãos e habitou na terra de Tovo. E ajuntaram-se a ele homens levianos que saíam com ele. Passado algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Como os filhos de Amon pelejavam contra Israel, os anciãos de Gilad foram buscar a Iftar na terra de Tovo e disseram a Iftar: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. E Iftar disse aos anciãos de Gilad: certamente foste vós os que me tiveste ódio e que me expulsastes da casa de meu pai. Por que vindes a mim agora, quando vos achai em aperto? E os anciãos de Gilad disseram a Iftar: é por isso que tornamos a ti, para que venhas conosco e lute contra os filhos de Amon. Tu serás para nós por cabeça sobre todos os habitantes de Gilad. Iftar disse aos anciãos de Gilad: se vós vos fizerdes voltar para lutar contra os filhos de Amon, e o Eterno vos entregar nas minhas mãos, serei eu vosso cabeça desde agora. E os anciãos de Gilad disseram a Iftar: o Eterno será testemunho entre nós, e que faremos conforme tua palavra. E Iftar foi com os anciãos de Gilad, e o povo fez cabeça e chefe sobre si. E Iftar proferiu todas as suas palavras perante o Eterno em Mitzpah. E Iftar enviou mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que tens tu contra mim, que viestes a mim para pelejares da minha terra? E o rei dos filhos de Amon disse aos mensageiros de Iftar: é porque Israel, ao subir do Mitzraim, me tomou a terra desde Arnon até Iaboc e até o Iardém. Agora restitui-me estas terras pacificamente. E Iftar tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon e disse-lhe: assim diz Iftar: Israel não tomou a terra de Moab, nem a terra dos filhos de Amon. Mas quando Israel subiu do Mitzraim e andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Kadesh, enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Mas o rei de Edom não lhe deu ouvidos. Enviou também ao rei de Moab, mas este não consentiu. Assim Israel ficou em Kadesh. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra de Edom e a terra de Moab, e veio pelo lado oriental na terra de Moab e acampou na outra banda de Arnon. Porém, não entrou no território de Moab, porque Arnon era limite de Moab. Israel enviou mensageiros a Sihon, o rei de Emoreu, e o rei de Hesbon, e disse-lhe: deixa-nos, rogo-te, passar pela sua terra até o meu lugar. E Sihon não confiou em Israel para deixá-lo passar pelo seu território. E ajuntou todo o seu povo, acampou em Arratz e pelejou contra Israel. E o Eterno, o Deus de Israel, entregou Sihon e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu. Assim Israel herdou toda a terra do Emoreu, que habitava naquela terra, e tomou posse de todo o território do Emoreu, desde Arnon até Iaboc, e desde o deserto até Iardém. Assim o Eterno, Deus de Israel, desterrou o Emoreu ante o seu povo Israel. E tu pretendes possuir este território? Certamente o que teu Deus Quemosh te der, aquilo herdarás. E tudo o que o Eterno, nosso Deus, fizer desterrar de diante de nós, aquilo possuiremos. És tu melhor do que Balac ben Tzipora, o rei de Moab? Porventura ele guerreou por isto com Israel ou lhe fez guerra alguma vez?
Durante 300 anos em Israel habitou em Hesbon e suas vilas, em Aroer e suas vilas, e em todas as cidades vizinhas do Arnon. Por que não as recuperaste naquele tempo? Portanto, não sou eu quem pecou contra ti. És tu que fazes mal em pelejar contra mim. Que o Eterno, que é o juiz de toda a terra, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Todavia, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem de Iftar que lhe enviara. Tendo o espírito de força do Eterno vindo sobre Iftar, ele atravessou a terra de Gilad e de Menashe e passou por Mitzpá e de Gilad, e de Mitzpá de Gilad foi aos filhos de Amon. Iftar fez um voto ao Eterno e disse: se entregardes os filhos de Amon nas minhas mãos, aquilo que seja o que for, que sair da porta de minha casa ao encontro quando eu voltar vitorioso dos filhos de Amon, será do Eterno, e eu o oferecerei em oferta de elevação. Iftar passou a pelejar contra os filhos de Amon, e o Eterno entregou-o nas mãos dele, e feriu-os com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minit, 20 cidades, até Avel-Keramim. Assim os filhos de Amon foram subjugados diante dos filhos de Israel. Baruch Hashem. Então vemos este texto aqui intrigante, fazendo referência a Parashat Hashavua, onde temos aqui um personagem que é o Iftar, né? Em português é traduzido como Jefté, o Giladita. Este homem é um filho de uma prostituta, ou seja, não era filho do casamento, né? O pai dele, antes de se casar, né? Antes de ter seus filhos com uma mulher que foi sua esposa oficial, teve este filho de uma prostituta. E ele criava este menino em casa. Chegou um momento que esse menino foi expulso pelos filhos do casamento do pai. Também os anciãos da cidade se juntaram aos filhos e expulsaram Iftar da vila de onde ele morava, da casa do pai. A vaca vermelha, que é apresentada a nós na Parashat Hashavua, ela tem uma aparência, né, negativa pelo fato dela ser toda da cor vermelha, que lembra sangue, guerra, que lembra morte, né? E através desta vaca, com estas características, que aparentemente são ruins, vem-se então a purificação da impureza da morte. No estudo da Brita Hadashah, fizemos a comparação da vaca vermelha com o Mashiach, pelo fato de que o Mashiach se fez maldito para levantar os amaldiçoados de sua maldição. Iftar também por nascer, né, de uma relação ilícita, pelo fato de que não havia um compromisso, né, o pai não se casou com a mãe dele, ele teria sido assim, filho de uma prostituição, de um pecado de seu pai, né? Ele também foi mal visto, foi olhado como algo ruim pela população da vila onde ele morava e também por seus irmãos. Contudo, deste jovem Iftar, que não era um perverso, ele não era um homem que não seguia os mandamentos do Eterno, pelo contrário, a gente vê que ele era piedoso pelo fato de que mais na frente ele vai falar em nome de Deus, ele vai oferecer sacrifícios a Deus, né, pela vitória. Então, este homem não era um homem perverso, ele havia sido gerado em pecado, contudo, ele não era um perverso, um pecador. Isso nos remete também à figura de Mashiach. Por quê? Porque nós sabemos que a primeira referência de uma mulher para vir a semente de Mashiach para o mundo é Ravá. E Ravá, pecadora, e não a Raia, né? Que era a Ravá antes da queda. Ou seja, daquela mulher que havia pecado no Gan Eden, durante a maldição que o Eterno estava estabelecendo sobre ela pelo seu pecado, o Eterno faz uma profecia que daquela mulher iria surgir um que pisaria na cabeça da serpente.
Então, da pecadora viria a salvação. Desta mesma forma, de uma pecadora, né, de uma prostituta, nasceu o Iftar, que foi quem trouxe salvação para o povo naquele momento dos seus inimigos, no caso aqui, o povo de Amon. Amon é irmão de Moab. Amon é um dos filhos, né, que foram gerados ali naquele momento da destruição de Sodoma e Gomorra. Lot, ele fugiu com suas filhas e sua esposa. A esposa dele, a gente já sabe, ela teve a questão de olhar para trás, né, e se transformou numa estátua de sal. E suas filhas e Lot fugiram para uma caverna. E quando aconteceu toda aquela destruição daquelas 5 cidades, né, a Tsoar não foi destruída, a Tsoar foi poupada por causa de Lot. Mas Lot não sabia que Tsoar tinha sido poupada, porque ele se enfiou dentro de uma caverna com suas filhas e todo aquele fogo, né, toda aquela explosão, toda aquela destruição ao redor. Lot e suas filhas pensaram que o mundo havia todo sido destruído. E as filhas de Lot se deitaram com seu pai, né? A gente já sabe, já estudou sobre isso aqui no canal. E uma das filhas gerou Amon e outra gerou Moab. Esses 2 filhos de Lot, né, com suas filhas, de um incesto, eles estabeleceram-se como as cidades depois, né, de Moab e a cidade de Amon, que naquela época uma cidade era considerada como um país. Então, o povo de Moab, do país de Moab, e o povo de Amon. Moab vai aparecer cá na Parashat que nós estamos estudando como estrada para Israel passar, né? Aquele território de Moab era estrada para Israel poder chegar até Canaã. E o que acontece ali na Parashá? Moshe avisa ao povo ali de Moab, né? Ao pessoal ali que eles só iriam passar pelo caminho do rei, que não iriam tomar nada deles, que iria apenas passar, atravessar. E se caso algum animal tomasse da água ou comesse da plantação, alguma coisa, que eles pagariam por aquilo. Mas Moab não permitiu, não deixou que Israel passasse, né? Tanto que depois vem uma maldição sobre os moabitas, de que os moabitas não poderão fazer parte da congregação do povo de Israel por conta disso, porque negou água, comida e passagem para Israel no deserto. E Amon aqui, por ser irmão de Moab, né, achou-se no direito de tomar as terras que Israel tomou do povo de Moab quando passou pelas terras de Moab. Por quê? Porque a terra que Israel passou era Hesbon, né, e Bashan. Mas Hesbon, ela foi tomado por Sihon de Moab. Então, eram terras de Moab antes de Sihon tomar. E aí agora, o perverso Amon queria reaver as terras de seu irmão. Nem deles eram as terras, mas eles queriam por confusão, porque na verdade são inimigos do povo de Israel e procuram fazer o mal ao povo de Israel, independente de ter razão ou não, né? Aqui nós estamos lendo em Shoftim, o Iftar, trazer à memória deles o que foi que aconteceu lá há 300 anos atrás, e que eles não tinham direito a essas terras. Mas mesmo assim eles não quiseram dar ouvidos, né? E partiram a pelejar contra Israel. Então Iftar, né, tendo esta origem, né, de uma pecadora, ele incorpora a versão, né, o personagem de Mashiach. Assim como a vaca vermelha, né, com aquela cor de Edom, aquela cor avermelhada, que traz, né, a Sefirat de Vurá, de julgamento, iria limpar e purificar o julgamento de sobre as pessoas de morte. Iftar, né,
que foi gerado dessa semente, com esse problema, dessa transgressão no momento de sua concepção, ele podia então fazer esse antídoto, né, de salvar o povo. A salvação mediante, né, o antídoto feito pelo próprio veneno. Desta forma, nós vemos que a semente de Yeshua, do Mashiach, parte de Ravá, a mulher que pecou, ou seja, de uma transgressão surge então a possibilidade da redenção, porque é como a questão do pecado de Adão e Rava, eles caem e com a queda existe a possibilidade de se levantar da techuvá, e o mérito de quem se levanta é maior do que aquele que nunca caiu. Por quê? Porque vai demandar um esforço muito grande de se levantar, de subir, de sair da escuridão. E assim, da maior escuridão nasce a maior luz. Por isso que no final dos tempos que estamos vivendo, nós conseguimos perceber uma escuridão muito grande. Hoje o mundo está imensamente escuro, está imensamente coberto, no sentido de falta de conhecimento de Deus, falta de compreensão do que é o eterno, uma total escuridão, confusão, né? Onde as pessoas estão totalmente desencaminhadas, com os valores trocados, né? O que é certo hoje se torna errado, o que é errado hoje é visto como correto, né? Os valores estão todos trocados. Então, neste momento mais difícil, mais escuro, né, do calcanhar de Adão, né, o momento onde a humanidade está mais baixa, suas almas estão mais no profundo abismo, neste momento surgirá a luz da redenção. Neste momento acontecerá de vir o Mashiach. E interessante que pelos tradicionais, né, pelos judeus tradicionais, ele é visto como alguém que não é digno de estar no meio dos irmãos, da mesma forma que Iftar foi tratado aqui, né? E Yeshua hoje, por seus irmãos, né, judeus tradicionais, é visto como alguém que não é puro, que não é digno, né, que não faz parte do povo, que tem que ser expulso, né, do meio de sua família. Mas da mesma forma que Iftar foi trazido de volta para o meio de seus irmãos, convocado como cabeça deles, né, se tornou líder de seus irmãos, e Yeshua da mesma forma tornará-se líder do povo de Israel e vencerá os inimigos. Aqueles que se levantam contra Israel serão destruídos. Baruch Hashem, Yeshua trará vitória, redenção a nosso povo. Baruch Hashem. Interessante que é dito aqui que ele faz um voto a Deus, o Iftar, né? Se ele conseguir vencer essa guerra contra os filhos de Amon, ele entregaria ao Eterno aquilo que sair de sua casa, né? Logo que ele voltasse vitorioso. E diz o texto que saiu de dentro de sua casa sua filha, correndo ao seu encontro com adufes, com danças, né? E ela era a única filha que ele tinha. Ele não tinha mais filhos, só tinha aquela filha. E aí o que ele fez? Ele cumpriu o seu voto, mesmo com muita aflição, muita dor. Ele entregou a sua única filha para o Eterno. Claro que não pôde, né, no sentido de matar a moça, mas o que ele fez? Ele então manteve ela em casa virgem, né, sem se casar, porque assim ela não concebia filhos, geraria filhos, né? E ela não seria de outro, ou seja, ela seria do Eterno, ela não seria de um homem, não se casaria, não teria família. Então aqui nós vemos também um ensino muito importante que eu quero trazer para vocês a respeito das promessas. Vamos utilizar o Belineder, né? Por quê? Porque a promessa que um homem diz a Deus, essa promessa, ela deve ser cumprida. Independente de que essa promessa vai causar-lhes prejuízo, né? Que essa promessa seja algo que vai trazer aflição e dor. Independente disso, o homem, ele deve cumprir o voto perante o Eterno.
Existe uma transgressão muito grave quando nós abrimos a nossa boca e juramos a Deus alguma coisa, prometemos a Deus no sentido de prometer a alguém também, porque o Eterno está dentro de todas as coisas, nós sabemos. Então, quando nós prometemos ao nosso próximo, quando nós prometemos a Deus, nós temos que cumprir aquele voto, independente daquele voto nos trazer prejuízo, nos trazer dor ou nos trazer aflição. Aprendemos com Iftar a sermos fiéis ao Eterno. Isto demonstra que o Mashiach, ele é fiel ao Eterno, independente da dor, do sofrimento que a sua escolha, né, a sua promessa trouxe a seu corpo, né? Assim vemos Yeshua passar por todo aquele sofrimento, né, que ele tinha plena consciência de tudo que ele precisava passar, e mesmo assim ele não titubeou, ele não deu para trás, ele não desistiu na última hora. Pelo contrário, ele se entregou para fazer aquilo que veio para fazer. Então, a promessa de Yeshua, a promessa do Mashiach, mesmo sobre aflição, sobre dor, sobre sofrimento, angústia, ele cumpriu. Isto demonstra a fidelidade que temos que ter diante do Eterno para que possamos então fazer a manifestação da luz em nós mesmos e trazermos salvação. Porque nós temos que ser, cada um de nós, representantes de Mashiach neste mundo, sermos pequenos luzeiros e não esperarmos apenas que o Mashiach e apenas ele faça todo o trabalho, né? Então, nós temos que imitar o Mashiach em suas obras, inclusive na sua fidelidade ao Eterno. Assim como nós também, que somos da Techuvá, que nascemos da prostituta, né? Nós sabemos que a religião que se desviou é a prostituta. Nós nascemos na prostituta, como Iftar nasceu da prostituta, mas ele não se desviou da Torá. Ele se manteve fiel ao Eterno. Nós vemos o caráter deste homem aqui, quando ele passa por essa prova aqui, e ele não desvia de sua fidelidade ao Eterno. E foi um vitorioso, foi um Mashiach. No momento da guerra ali, ele foi um salvador para aquele povo, para o povo de Israel naquela época. Assim, nós também, nascendo da prostituta, precisamos ter a hombridade e a fidelidade ao Eterno, de nos mantermos fiéis à sua palavra, à sua Torá, seus mandamentos, aquilo que ele exige de nós, porque isto é compromisso de seus filhos. Baruch Hashem. Podemos utilizar, né, o Belineder, que significa sem promessa, quando fizermos qualquer voto de promessa, tanto para as pessoas, nosso próximo, quanto para o Eterno. Mas a consciência não deve ser de banalidade, né? De não levar a sério. É óbvio que nós vamos fazer o máximo, nos empenhar para cumprir nossos votos, nossas promessas. Contudo, utilizando do Belineder, se caso, porventura, por falta de potencialidade, né? Que nós sabemos que o controle de tudo está na mão do Eterno, nós não temos controle do nosso futuro. Então, pode acontecer uma casualidade que nos impedirá de cumprir alguma promessa, e isto não será para nós uma transgressão pelo fato de que nós utilizamos o Belineder. Mas iremos nos empenhar ao máximo em cumprir nossas promessas. Porque, imagine, tudo que nós falarmos, né, a gente passar a ter o desdém de não cumprir. Então, não seremos levados a sério pelas pessoas ao nosso redor e muito menos pelo Eterno. Porque nós temos que nos empenhar para cada dia estar sendo melhores como pessoas para Deus e para o próximo. Baruch Hashem. Vamos ficar por aqui então com o ensino da Haftarah da Parashat HaShavua. Peço a vocês que deixem um like no vídeo, compartilhe com pessoas que estão em Techuvá ou que realmente estão interessadas na luz da Torá Sagrada. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom, lehitraut. Kol hatovim lekulam.